Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um comentário diário, agora para o dia 29 de junho de 2016. Meu nome é Alexandre Ferreira e se você quiser ter acesso ao curso gratuito de Bolsa de Valores, é só acessar o vonabolsa.com.br ou voinvestirnabolsa.com. Voinvestirnabolsa.com ou .com.br, clica lá, vai lá, coloca seu e-mail, é rápido e aí você vai ter acesso ao curso. Se tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Vai lá no Facebook, vou na bolsa, vou investir na bolsa, né? E a gente vai se falando. Se você já fez o curso gratuito, já sabe, já comprou uma ação, né? Onde eu te ensinei como comprar uma ação, o que é uma corretora de valores, como escolher uma corretora de valores, aí a gente vai falar sobre gráficos agora, sobre análise gráfica. Então aqui eu tenho um gráfico inicialmente da Petrobras, mas eu vou colocar aqui o gráfico do Ibovespa e aí eu vou comentar as ações aqui mais fortes da bolsa no dia de hoje, né? Depois eu falo de dólar, depois eu falo de milho, Petrobras, Vale Tudo e das ações que a gente sempre conversa. O objetivo aqui não é fazer com que você compre ou venda determinada ação, o objetivo aqui é te dar uma outra visão do mercado, né? Um outro viés e a gente vai aprendendo junto aqui. Então, é o seguinte, a bolsa ela está dentro de uma tendência lateral. Por quê? Porque se você olhar o gráfico, você vai ver que ela nem está subindo muito, nem está caindo muito. Então, a gente nem tem pressão de venda, o mercado nem está tão vendedor assim, ou seja, todo mundo vendendo aquele pânico, e nem está tão comprador, ou seja, todo mundo está otimista aqui e acha que a bolsa vai subir muito durante muito tempo. Então, se você olhar para o lado esquerdo do gráfico, você vai ver que a gente nota uma tendência de baixa aqui, uma tendência de alta e agora uma tendência lateral. Tendência de baixa e alta pode ser definida como, pode ser caracterizada como ou inclinação de médias ou então topos e fundos. Nesse caso aqui a gente tem um fundo no mesmo nível do fundo anterior e um topo no mesmo nível do topo anterior, ou seja, a gente não tem aquilo que a gente chama de tendência de alta, que é o zigue-zague. Nesse caso aqui, um zigue-zague para cima, um zigue-zague ascendente. Então a gente aqui passou a ter o zigue-zague descendente, ou seja, tem um fundo abaixo do fundo anterior e um fundo abaixo do fundo anterior. Então a gente mudou a tendência para uma queda. E aí depois a gente fica lateral porque não tem topos e fundos ascendentes nem descendentes, mas está tudo aqui no mesmo nível. E eu vou focar agora no Ibovespa. O Ibovespa é o seguinte: isso aqui é uma zona de suporte, isso aqui é uma zona de resistência, e para o lado que romper, aumenta aqui as chances de uma movimentação mais intensa. Aumentam-se as chances aqui nesse caso, né, de uma movimentação mais intensa. Não quer dizer que se o Ibovespa romper aqui, tudo vai subir forte e a gente vai ganhar 100% em um mês. Só quer dizer que a tendência não vai ser aquela tendência mais de queda, né, de mercado de lado. Então, o Ibovespa está aguardando aqui uma definição ou o rompimento dessa linha de resistência ou o rompimento dessa linha de suporte para aí sim os grandes investidores e até mesmo a gente, né, que vai aqui surfando essa onda, possa eh, lucrar com esse movimento. Então a gente vai deixar, eu vou deixar ver aqui, eu vou ficar esperando o mercado se desenvolver para depois disso buscar algum tipo de movimentação. Então o Ibovespa já foi falado aqui, dólar futuro, gráfico diário, tendência de baixa, hoje com a queda de 2,71%, que eu gosto muito. E a gente está esperando aqui o rompimento da CLTB para pensar em compra. Se você já vem me acompanhando, sabe que os 3,38 aqui era uma retração de 3,82 de Fibo, de toda essa perna aqui, ó, de alta, aquela alta grande que a gente teve. Quem trabalha com Fibonacci já vem me acompanhando sabe disso. 13,38 e eu falei que depois do 13,38 a gente não tinha muita região de suporte do lado esquerdo do gráfico lá no gráfico semanal. Se você está chegando aqui agora, se você já me viu aqui algumas vezes e viu o gráfico semanal, mas não sabe ainda muito bem diferenciar position e swing trade, eu queria dizer o seguinte: o gráfico que eu faço no dia de sábado é um gráfico de position, um gráfico semanal. Então, cada candle equivale a uma semana de negociação. O gráfico que eu estou vendo aqui, ó, é o gráfico diário. Então, cada candle desse, cada barra, equivale a um dia de negociação. Hoje eu tenho um candle vermelho para o dólar que caiu 2,71%. Mas se eu fosse colocar aqui o gráfico semanal do dólar, eu veria que nessa semana a gente já está caindo 2,22. Na semana passada caiu 1,37. Então é um gráfico diferente.
cada candle desse aqui, no gráfico semanal, no S, tem dentro dele 5 barras, se tiver 5 pregões aqui, de gráfico diário. Então, é bom se atentar a isso para não se confundir aqui quando eu faço aqui os comentários. Então, eu estou comentando agora gráfico diário. E eu falei no gráfico semanal que a gente, se perdesse os 13,38, teria um caminho livre aí para buscar o próximo nível de suporte que está lá no vídeo que eu fiz para essa segunda-feira última agora. Então, o dólar futuro tendência é uma tendência de queda, é a tendência que caia nos próximos pregões. CCMU 16, o milho futuro, a tendência é uma tendência, deixa eu colocar aqui, de baixa, mas eu vou colocar aqui o 367 para a gente ver o que é que aconteceu. Estopou a operação e abriu a operação na ponta compradora. Então, milho você sabe que o milho é difícil de operar, né? E você tem que abrir mão, né, de ganhar algumas vezes e perder algumas vezes buscando uma alta forte. Então, o milho fica lateralizando e depois dá uma movimentação intensa. Depois fica lateral, depois dá uma movimentação intensa ou para cima ou para baixo. É bom ficar de olho aqui no milho, mas o viés ainda é um viés de baixo, a gente não tem uma tendência de alta, embora esteja comprado aqui no 367. Para quem opera aqui com os outros setups aqui, deixa eu ver o que é que acontece. Aí vira aqui uma tendência também de compra. Então aqui o milho é o seguinte, tendência de compra no fechamento de hoje, não é tendência de compra não, né? Gerou compra no fechamento de hoje pelo setup puro. Pelo 367 também gerou então o milho agora comprado. O milho no contrato de CCMN, que é esse daqui, a gente tem aqui um viés um pouco diferente. Ele não está comprado, ele está vendido, né? Isso aqui no vencimento do CCMN. No CCMN ele está o quê? Vendido ainda. Então não gerou nenhum tipo de saída. Quem fez essa operação aqui está com o lucro de 1,33 pelo 367. Então, milho já foi e agora a gente vai falar um pouco sobre. Deixa eu colocar aqui no gráfico padrão para falar de Petrobras. Então, Petrobras, próximo gráfico, tendência é uma tendência lateral altista, né? Eu recebi uma mensagem perguntando aqui sobre possível ombro, cabeça, ombro aqui na Petrobras. É difícil a gente enxergar ombro, cabeça, ombro, porque cabeça de trader é interessante, né? A gente sempre consegue enxergar algo que ninguém está vendo. E se você conseguir se beneficiar disso, tranquilo. Mas o ombro seria esse ombro aqui uma cabeça e aqui um ombro. Vamos supor que isso aqui fosse realmente um ombro, cabeça, ombro. Se for mesmo ombro, cabeça, ombro, só gera venda na perda da linha do pescoço. E essa linha do pescoço vai estar mais ou menos aqui por volta desse último fundo. Então, perder o último fundo vai gerar venda para muita gente, né? Muita gente que opera aqui com análise gráfica clássica e que está vendo ombro, cabeça, ombro, e quem está vendo que está perdendo o último fundo e quem está vendo que está perdendo uma linha de sustentação que é uma LTA. Então, em qualquer dos casos, a Petrobras vai gerar venda. Pelo meu método do Estratégias Vencedoras ou do Vão da Bolsa 21, se perder os 8,78, aí abre venda, o que não aconteceu hoje. Hoje a ação subiu 4,78%. Tem uma venda aqui, que é uma venda de remuneração. A outra coisa, né? O custo está lá de opções. Se você tiver algum interesse, é só buscar lá no vãodabolsa.com que você vai ver como eu faço essas duas operações aqui. A venda foi feita aqui no Petri G23 a 15 centavos pelo setup conservador. Se você viu o curso, é o terceiro setup que eu falo lá, não é o setup de remuneração. O setup de remuneração puro, né, deveria estar aqui na Petri G11. O setup lá que eu fiz, a venda que eu fiz foi na Petri G23 pelo modelo do trader conservador. Então, meu stop na ação está aqui em 8,77 e eu estou vendido em Petri 20, venda coberta, né? Petri G23. Tendência da Petrobras é uma tendência de alta ainda, deixa eu tirar isso aqui. Tendência de alta, rumo aqui à parte superior do canal de alta. Então, a tendência de alta para Petrobras. Vale 5, tendência também, não, aqui é um viés lateral, né? Vale 5, viés lateral, não gera compra no próximo pregão.
porque eu preciso de mais um candle para confirmar esse fundo, mas gera compra pelo Vou na Bolsa 21, amanhã na violação da máxima de 12,65, 12,65, bateu aqui nesse topo aqui, eu encerro a operação, então alvo nesse último topo pelo Vou na Bolsa 21, então aqui ó, alvo de mais ou menos uns 6%. Vou na Bolsa 21 gera compra em Vale do Rio Doce, mas o Estratégias Vencedoras não gera. A tendência aqui da Vale do Rio Doce é uma tendência lateral, está respeitando esse último fundo. Se romper esse último topo, assim como o Ibovespa, aí a tendência tende a ser de alta. YouTube 4, tendência continua sendo a tendência de baixa. Eu espero um rompimento dessa LTB para abrir algum tipo de compra. Então, esse aqui foi o gráfico de Itaú Unibanco. Das ações que eu gosto de comentar aqui, Siderúrgica Nacional não gera compra. Então, a compra vai ser feita ali ó, no rompimento desse último topo, inicialmente, em 8,09. Então, minha compra, meu start é 8,09. Se por alguma informação aqui, alguma coisa aconteça, né, no mundo, que faça com que a Siderúrgica Nacional suba com força, violou aqui os 8,08, vai ter uma compra para mim. Óbvio que é uma compra mais arriscada. O mais tranquilo seria eu esperar aqui uma violação um fundo, né, mais um candle aqui de alta para aí sim comprar depois, lá para o dia 30. Lembrar que quem opera pelo método do Vou na Bolsa 21 está aqui com a ação, já saiu, né, com o lucro, então foi embora o lucro e está fora da ação. Só estou esperando compra aqui pelo Estratégias Vencedoras. Semig é uma ação que o pessoal gosta aqui, né? Gerou aquela compra lá do dia 22 de junho, até agora um lucro de 14,61%, nada a se fazer. Adriana pediu aqui os Iminas a tendência ainda é uma tendência lateral, com viés mais altista do que a siderúrgica nacional. Quando o setor se descolar, aí sim essa ação deve subir com mais intensidade. O stop fica aqui em 1,75, mas eu não tenho nenhuma nova compra. A outra coisa, voltando aqui para os Minas, o stop pelo alvo móvel está aqui ó, em 2,03. Stop do alvo móvel, visto lá no curso do Estratégias Vencedoras, está em 2,03. O stop da entrada vai estar em 1,75. Então, Estratégias Vencedoras sobe o stop para 2,03. GGBR4, a mínima era 5,71, hoje mínima 5,71, não gerou venda. O mercado continua aqui lateral. Preciso de um candle de alta para aí sim pensar em compras nesse setor, o que não é o caso no momento. Tem algumas ações aqui que podem gerar alguma movimentação. Copel Natura Estácio. Deixa eu dar uma olhada rapidamente aqui. Copel já está comprada. Desde a compra até agora uma alta forte aqui de 15%. Deixa eu ver se essas outras geram compra. Se não gerar, eu passo reto, passo direto. A Natura não gera compra. Compra já aconteceu no dia 21 de junho. Estácio não gera compra também, já foi comprado. A Quali HGTX, estou vendo aqui as ações mais fortes, não gera compra. HGTX3 não gera compra. Deixa eu ver aqui, Croton e Rent, se alguma gera compra aí eu paro. Outra coisa, se você não sabe como eu vejo isso aqui tão rápido, dá uma olhada lá no curso do Vou na Bolsa do Estratégias Vencedoras, onde eu explico como é que eu faço isso aqui. Mas a regra é muito simples mesmo. Rent 3 não gera compra também, então aguardando aqui compra de Rent 3. Possivelmente posso ter uma compra aqui nos próximos dias, uma ação que está bastante interessante, mas não gera compra. E Lame 4, deixa eu ver se Lame 4 gera. Opa, Lame 4 já está comprada, não gera compra. Deixa eu procurar aqui alguma ação para venda. Fibra Oi e Timp 3. Fibra caiu muito forte, né? Quem fez essa operação aqui pelo Estratégia Vencedora está com 27% de lucro. Parabéns. O IBR4 não gera compra, né? Porque não está entre as mais fortes. Também não gera venda, então nada a se fazer. TIMP e Vale 5. Vale não gera compra, então não vou ver. TIMP 3, venda, né? Não gera venda também. JBS, Cirela e Suzano. JBS 3. JBS 3 não gera compra, então não vou ver. TIMP 3 venda, né? Não gera venda também. JBS, Cirela e Suzano. JBS 3 venda, né? Não gera compra, então não vou ver. TIMP 3 venda, né? Não gera venda também. JBS 3 venda, né? Não gera compra, então não vou ver. TIMP 3 venda, né? Não gera venda também. JBS 3
Cirela e Suzano, né? Não gera venda, já está vendido. Cirela já está vendida, aqui também não gera nova venda. Suzano também não gera venda. Então as ações aqui, né, não geram venda, não geram venda. BRFS Tube, deixa eu dar uma olhada. Já vendida aqui. Ituba eu já falei. Qual foi a última? Banco do Brasil. Deixa eu dar uma olhada aqui em Banco do Brasil. Tendência lateral, então o mercado não gera operações para mim na ponta vendedora amanhã. Então é isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo. Clica aqui abaixo do vídeo no YouTube, no Facebook, vai nos comentários. Tem alguém no meu Facebook aqui que está comentando aqui tudo, um francês. Se alguém souber como é que eu consigo tirar isso, eu acho que é spam, me ajuda aí, porque eu não estou sabendo tirar. Até tentei conversar com um cara em francês, mas aparentemente é um robô, que ele fica falando que meu comentário está sendo muito legal, muito bom, mas às vezes eu só dou um aviso e ele fica agradecendo lá pelo comentário, então aparentemente é um robô. Se você não for um robô, então entre em contato comigo para a gente trocar uma ideia. Então é isso, foi um prazer e até o próximo vídeo.